Olá, hoje a gente vai fundo numa das músicas mais inteligentes e complexas do BTS. O nome dela é Dedang. E para entender de verdade o que acontece ali, a gente precisa olhar bem além da primeira camada. E é aqui que a história já começa a ficar interessante. Pensem bem, Dedang não é uma faixa oficial, não está na maioria das plataformas de streaming. Mas mesmo assim, a reputação dela é lendária. Como isso é possível? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para entender o tamanho dessa lenda, primeiro a gente precisa responder uma coisa. O que, afinal, é essa música? Porque, olha, não é só uma canção, é uma verdadeira declaração de intenções. Então, Dra Drag foi lançada lá em 2018, na BTS Festa. Ela tem muitas camadas. No mundo do hip-hop, a gente chama isso de diss track, que é basicamente uma resposta direta para quem critica, para os haters. Só que aqui, a execução é de um nível de sofisticação absurdo. É uma aula que mistura a cultura coreana, jogos de palavras e uma crítica social afiadíssima. A genialidade da música inteira, ela gira em torno de uma única palavra coreana. Uma palavra extremamente poderosa. É aqui que o jogo de xadrez começa de verdade. Essa palavra, Daing, é o coração da música. Ela pode ser, por exemplo, o som de um erro, sabe? Aquele barulho de buzzer num programa de TV quando alguém erra. Também pode ser o som de um sino, tipo de escola ou de um templo. E, por fim, também significa resposta errada. 0 pontos, fim de jogo para quem errou. O mais genial é que eles usam todos esses significados ao mesmo tempo. E aí está o pulo do gato. Ao usar Daejeon sem parar, eles pegam toda a crítica de que eles estariam errados e devolvem com uma força impressionante. A mensagem é clara. Ah, achavam que o nosso caminho era um erro? Na verdade, o erro de julgamento foi todo de quem nos criticou. É uma virada de mesa espetacular. E a estrutura da música também é brilhante. Cada membro da rapline assume uma persona, um personagem cultural bem específico para entregar a sua mensagem. Vamos ver como isso funciona na prática? O RM, ele abre os trabalhos como o intelectual. Ele usa um vocabulário super rebuscado, quase acadêmico, cheio de referências, para ironizar aqueles críticos snobs que chamavam o BTS de ignorante. É como se ele dissesse, vocês se acham tão cultos, né? Mas acabaram de reprovar no teste mais básico. Logo em seguida vem o Suga, com uma energia completamente diferente. É crua, é agressiva. Ele encarna o rapper que veio das batalhas, do underground, e ataca de frente a hipocrisia da cena que um dia virou as costas para eles. A mira dele é certeira, naqueles que se dizem autênticos, mas nunca viveram o que cantam. Ele expõe a falsidade sem dó. E quem fecha é o J-Hope, numa performance que é pura ironia. Ele usa um tom quase leve, alegre, e o dialeto regional dele, o Satori, para entregar um dos ataques mais afiados da música. Ele pega justamente aquilo que a elite de Seul considera inferior ou errado e transforma numa arma de orgulho e identidade. Agora que a gente já conhece as personas, vamos analisar as armas que eles usam. As ferramentas linguísticas e culturais que constroem essa crítica tão poderosa e tão única. E aqui que a gente vê como elementos da própria cultura coreana viram armas. O RM, por exemplo, faz referência aos Yangban, a antiga nobreza da Coreia, para tirar um sarro da elite intelectual de hoje. Ao mesmo tempo, o J-Hope e o Suga usam o Satori, o dialeto regional, como uma bandeira. Eles afirmam uma identidade autêntica, em oposição direta ao padrão cultural de Seul. E o mais impressionante, tudo isso é feito através do disse indireto. Nenhum nome é citado na música, mas para quem acompanha a cena coreana, os recados foram claríssimos. É um tipo de crítica que exige muita inteligência, tanto de quem faz quanto de quem ouve. É uma aula de como usar a linguagem a seu favor. E todas essas camadas, todas essas referências, nos levam a uma verdade um pouco frustrante, mas real. A genialidade completa dessa música é, na prática, intraduzível. O primeiro motivo é a própria palavra Daeang. Não dá para traduzir só como errado ou sino. Fazer isso tira uns 90% da força. É mais que uma palavra, é uma onomatopeia social, sabe? Carrega um peso cultural que simplesmente não existe em uma única palavra em português ou em inglês. Em segundo lugar, o Satori, ou dialeto. Quando o J-Hope usa, não é só um sotaque diferente. Na Coreia, a forma de falar é uma declaração sobre sua identidade, sua origem, até sua classe social. É um desafio direto à hierarquia cultural que é super centrada em Seul. E como é que se traduz essa camada de significado? Pois é, se perde. E por último, a música foi feita, antes de tudo, pro ouvido coreano.
Um ouvinte de lá vai pegar na hora as referências aos sons da escola, dos programas de TV. É um conhecimento cultural que todo mundo compartilha. Para quem é de fora, é preciso estudar para chegar nesse nível de compreensão. Uma tradução simples nunca vai conseguir capturar isso. Então, no fim das contas, Da Dang é muito mais do que uma música. Ela funciona quase como um teste de QI cultural. É uma prova de domínio absoluto da língua coreana e, no fundo, é um ritual de julgamento público executado com uma perfeição artística impressionante. E isso nos leva à grande sacada final. A música, por si só, já define quem faz parte do clube e quem não faz. É uma declaração de poder cultural. Para quem entende todas essas camadas, a mensagem chega clara. E para quem não entende? Bem, a resposta já está na própria música.